Hoje o papo vai ser com o Invicto, empreendedor especialista em B2B. Está começando mais um Invicast. Nosso amigo Gustavo Pagotto. Fala, Júnior, tudo bem, cara? Muito feliz de estar aqui com você, poder vir te visitar, compartilhar aqui um pouquinho da minha experiência, um pouquinho de algum desses anos aqui com vendas B2B e contar um pouco o que eu estou fazendo na Pipe Lovers, ajudando profissionais de vendas a serem mais bem-sucedidos. E eu queria falar um pouquinho aí da sua carreira primeiro. Vamos começar esse bate-papo aqui falando um pouco da sua carreira em vendas, que é uma carreira extensa, né, bonita e eu acho que tem muita gente querendo saber como é que é a sua carreira. Pode contar pra gente? Vamos lá, cara. Eu gosto de... Eu brinco que eu pareço mais velho do que eu sou, né? Porque quem trabalha em vendas, cara, é tanta pancadaria todo dia que você sai meio acabado, né? Os influencers que vendem Botox estão loucos da vida querendo que eu comece a fazer logo os tratamentos. Mas, cara, contando um pouco da minha história, né? Eu brinco que eu comecei a trabalhar em vendas antes mesmo de nascer. Meu pai sempre foi empreendedor no mundo de tecnologia, tinha empresa e quem é empreendedor tem que vender. Sim. Né? Então, meu pai tinha uma empresa de tecnologia, eu vivi num ambiente onde meu pai tinha que vender todos os dias e eu, em casa, eu não via alguém que era funcionário, alguém que era colaborador de empresa, que estava preocupado se ia cair o ticket, se ia ter férias, se ia ter promoção, como que ia ser o performance review no final do mês. Eu vi alguém que estava em casa pensando, como que eu atraio mais talento, como que eu gero mais valor para o meu cliente final, como que eu consigo pagar menos imposto. Eram essas preocupações que eu vi no meu dia a dia. Né? Então, vivi isso muito dentro de casa. Comecei minha carreira na Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, fui trainee de vendas lá. Isso foi em 2008. Entrei em vendas porque tinha um objetivo. Depois, quando eu voltei para o Brasil, falei, cara, onde que eu vou trabalhar? E foi aí que começou minha carreira em tecnologia. Comecei como estagiário na TOTS. A TOTS é a maior empresa de tecnologia brasileira. Primeiro unicórnio ainda. Quando nem existia o unicórnio, a TOTS já tinha aberto capital na Bolsa. Foi a primeira empresa brasileira a abrir capital na Bovespa. E aí lá eu tive a possibilidade de ver o que tinha de melhor aqui no mercado brasileiro em termos dessa estrutura. Trabalhei muito próximo do fundador da TOTS em alguns projetos, fazendo lançamento de novas ofertas do que o pessoal chama hoje de SaaS, né, que é o software como serviço. Então, comecei a ir para o Vale do Silício, entender como que as coisas funcionavam ali. Então, comecei a beber de conhecimento direto da fonte. Fiquei 7 anos lá na TOTS. Eu não imaginava que ia ficar 7 anos dentro de uma empresa. E foi lá que eu comecei a trabalhar com lançamento de produtos, construção de ofertas e me aproximar de gestão de equipes de vendas, gestão de canais. Completei essa jornada e aí eu fui convidado pelo LinkedIn para lançar um produto na América Latina que chama Sales Navigator. Então, se alguém já ouviu falar de Social Selling, LinkedIn Sales Navigator, inclusive o treinamento oficial do Sales Navigator para o Brasil é um treinamento gravado por mim. Quem quiser está disponível lá depois no meu perfil do LinkedIn. Então, fiquei 4 anos no LinkedIn fazendo toda essa jornada de educar o mercado. Um produto novo de como fazer vendas B2B. E nesse período eu visitei alguns milhares de empresas, ajudando elas a estruturar suas operações de vendas, mas ficar uma multinacional era um negócio muito quadrado para mim. E aí eu falei, cara, preciso voltar para uma empresa brasileira, o mercado de fintech estava bombando, eu queria aprender sobre isso. Fui trabalhar na Acreditas, que é um unicórnio. Lá eu fui como diretor de canais e parcerias, depois assumi a diretoria comercial da unidade de negócios B2B, que vendia para o RH. E lá tinha uma equipe que no começo tinha 10 pessoas, quando eu saí tinha 240. Então, cara, foi muito colocar em prática tudo que eu sabia sobre vendas. Até que no começo do ano passado, o bichinho de empreender começou a me coçar. Falei, cara, o que eu sei fazer? Eu sei ajudar profissionais de vendas a serem mais bem-sucedidos. Então veio a ideia de criar uma comunidade de profissionais de vendas, onde eu ajudasse as pessoas todos os dias a aprender mais com quem faz na prática. E aí surgiu a Pipe Lovers, é uma comunidade, a gente tem grupos para cada função dentro de vendas. E ali, toda semana a gente tem aulas ao vivo, compartilha conteúdo, troca experiências. Você precisa entender quais são os problemas do seu cliente. Seja ele uma pessoa física, seja ele uma empresa.
Se você entender qual que é o problema, qual que é a dor que essa pessoa tem, você vai saber o que você pode ofertar de solução. Então, o segredo para as empresas que vendem mais, para os vendedores que vendem mais, é entender cada vez mais para o seu cliente. Usar o exercício da empatia. O que meu cliente come? Onde meu cliente mora? Por onde meu cliente passa? O que meu cliente gosta de ouvir? Qual que é o time de futebol? Que tipo de coisa ele tem no escritório, no dia a dia dele? Que roupa que ele veste? O que ele pensa? O que ele se inspira? O que ele lê? Que sites que ele segue? Que pessoas que inspiram? Entender quem é o seu cliente é o maior diferencial. Tinha muita gente que ficava focada em eu vou aprender meu produto, eu tiro... As vendas no passado eram isso. Você chegava, você ficava meses aprendendo sobre o seu produto. Hoje, os melhores vendedores entendem de um mercado específico, de uma região específica, de um perfil de cliente específico. Esse é o cara que dá certo, o cara que está preocupado com o cliente. O cliente no centro é que gera mais receita. E a história de colocar o cliente no centro está mudando tudo como os negócios funcionam. As empresas estão deixando de ser empresas que vendem produtos. Elas estão passando a ser empresas que geram negócios ao redor de um cliente que ela entende muito bem. Esse é um negócio assim, aí então a diferença dos gênios, né? O Steve Jobs era um gênio porque ele conseguia entender tão bem o comportamento humano, observando o comportamento humano, que ele não precisava fazer pesquisa de mercado, né? Ele entendia o comportamento humano e ele sabia como ia ser o comportamento humano lá no futuro. Ele estava preparando, ele sabia como era o contexto. Sim. Quando surgiu isso aqui, eu lembro a primeira vez que eu vi um iPhone, em 2007. Para que eu quero um aplicativo de quê? Não tinha a Store, não tinha internet no celular ainda. Cara, negócio, esse celular caríssimo. Ele estava preparando todo um ambiente, ele sabia que tudo aquilo fazia sentido. Isso são as empresas visionárias, né? Que têm a capacidade de entender as pessoas, o comportamento delas e como que você vai criar produtos e serviços para chegar nesse seu cliente que você entende e poder monetizar. Óbvio, se você conseguir criar ofertas que se conectam e prendem o seu cliente, que é o que a Apple faz hoje, né? Você usa o iPhone, aí você tem o iPad, aí você tem o Mac, né? Para tudo isso você está viciado no iOS, e aí você começa a usar o iCloud para armazenar suas fotos, aí você tem o Apple Music para ouvir as suas músicas, e você compra uma porrada de aplicativo que está ali dentro e você tá... Ou seja, ela criou todo. Aí você compra o fone, né? O AirPod, né? Que já vale mais do que muitas startups, do que muitos unicórnios. Então, ou seja, ele foi criando um ecossistema onde todo o cliente... Você fala, pô, mas é o melhor celular do mundo? Não. Se você olhar o celular da Samsung, provavelmente ele é muito melhor. A tela é melhor, a câmera é melhor, mas ele criou um ecossistema onde ninguém quer sair, porque todo mundo é Apple maníaco. Sim, e sem contar a questão do pertencimento, né? Exatamente. A Fiat lançou agora um carro e falou assim, esse carro é igualzinho a BMW, mas o cara não vai comprar aquele carro que compra a BMW, não vai comprar um Fiat. Né? Então, o pertencimento é o que conecta, né? E mais uma vez aquilo, né? As pessoas se conectam não com as empresas, e sim com alguma história dessa empresa, né? Eu lembro que um dos comerciais que a Apple fazia, só os loucos entendem. Todo mundo queria ser o louco do iPhone. Não, e tem um negócio que é muito legal sobre essa história de empresas, né? Eu lembro que também tive a reação quando eu vi a primeira vez esse carro novo da Fiat. Eu olhei, caramba, que animal, uma BMW. Aí eu passei e falei, não, um Fiat. Pô, a hora que eu olhei o carro, mas aí eu olhei a marca, cara, se eu for comprar um carro desse, não vai ser um Fiat. Porque cada marca, cada empresa, ela tem a sua razão de existir e o seu posicionamento, né? E aí, pô, tá pensando no seu público. Tem academias que são baseadas em preço. Sim. É a academia mais barata e esse é o público, né? Então você vai poder posicionar seu produto em 3 frentes. Em preço, tem o melhor preço. Ou tem o melhor produto. São os melhores equipamentos, tem as melhores anilhas, tem a melhor barra, tem a melhor aula de yoga, de kickboxing, de jiu-jitsu, tem o melhor produto. Ou eu tenho o melhor serviço, o melhor atendimento. É um desses 3. Não tem como você ser o melhor nos 3. Você não vai ter o melhor serviço, o melhor atendimento, o menor preço. É impossível. Sim. Então você tem que entender qual que é o seu posicionamento, entender qual que é o perfil de cliente que se encaixa dentro da sua proposta de valor. Ou
Se tem muito mais cliente de uma outra, você precisa mudar a sua proposta. E isso às vezes envolve mudar a sua marca, mudar os profissionais que estão trabalhando dentro do seu negócio, mudar o seu discurso de vendas, mudar o seu preço. Você tem que se adequar ao que você efetivamente quer vender. Perfeito. Você fez uma colocação agora e eu vou fazer um comentário e vou encaixar aí no melhor head de vendas B2B. Quero que você me conte essa história. Você falou uma coisa bem legal. Há um equívoco aqui no Brasil. As academias, assim como a Preto e Branco, que eu não vou falar, Preto e Amarelo, não vou falar o nome aí, mas quem segue a academia sabe, que é a maior rede de academias do mundo hoje, ela trouxe para o Brasil um conceito de low cost, que no meu entendimento não é low price, ela tem de preço. Porque você chega na academia, você não tem atendimento, o serviço é péssimo e você tem equipamentos de muita boa qualidade. Então os equipamentos lá dentro são bons. E ela, com o tempo, ela está tentando mudar isso. Só que aí a gente tem barra no quê? No quesito preço. Porque quando você vai ter uma pessoa melhor na recepção para fazer um atendimento e não uma recepção, você vai capacitar essa pessoa. Capacitou, custo. Capacitou o professor, custo. Capacitou o profissional, então eles colocam um monte de estagiário. E aí, essa distribuição, ou você tem preço, ou você tem produto, ou você tem atendimento. E a Imp aqui, ela veio com uma proposta disso, né? Você focar muito no atendimento, que o atendimento ainda vai conectar tanto essa pessoa, porque trazer aluno para dentro de academia é fácil, difícil você manter ele ali dentro. E com atendimento, a gente consegue manter. E olha um exemplo muito interessante, né? Vamos falar de companhia aérea. Eu, na minha época de LinkedIn, voava muito, na época de TOTS também. Pensa a Gol, né? Quando a Gol surgiu no Brasil. Era uma companhia low cost. Sim. Hoje a Gol é tudo menos uma companhia low cost, né? Ela se posicionava por preço. Em algum momento ela chegou à conclusão que não dava para viver de low cost, né? Assim, esse modelo de negócio não funcionava na malha aérea brasileira. Agora, olha o modelo da Azul. Sim. O foco da Azul está totalmente focado em atendimento e conveniência. Ela se posicionou para atender os aeroportos de cidades médias no Brasil. O atendimento dos atendentes de bordo é totalmente diferenciado. Ela tem a televisãozinha lá com ao vivo dentro de cada um dos voos. É um posicionamento totalmente diferente. Você sabe o que esperar. A marca está conectada com a entrega de valor. Então, acho que tudo isso, quando você coloca um serviço diferenciado, você fica feliz. Porque tem uma expectativa, um alinhamento de expectativas com o que você vai entregar para o seu cliente. E hoje a gente vive uma economia da recorrência. Não existe você fazer para... Vamos voltar aqui para o mundo de academia ou para qualquer outro tipo de serviço que você quer que o seu cliente fique mais tempo com você, né? O termo bonito que a gente usa no mundo B2B é o LTV, o Lifetime Value. O que significa isso? Qual é o total de dinheiro que eu consigo capturar desse cliente ao longo do tempo? Se for uma academia, você vai lá, vou fazer uma campanha, vou trazer o cara para ficar comigo um mês. Cara... O CAC foi lá em cima. Você gastou uma grana, você trouxe para você um mês, pagou uma mensalidade. Então, assim, não adianta você atrair clientes que vão embora no mês seguinte. Você tem que... Eu trouxe um cliente, qual é a expectativa desse cliente? Ele quer fazer aula de Pilates, então eu preciso saber que uma parte dos meus clientes quer fazer aula de Pilates e eu preciso ter disponibilidade de aula de Pilates para esse cara continuar comigo. Uma parte dos meus clientes quer vir aqui para fazer a natação. Eu preciso ter disponibilidade disso, eu preciso entender o que o meu cliente quer para oferecer isso para ele e adequar o meu produto e serviço. Não adianta você não atender bem o seu cliente, e para atender bem o seu cliente você precisa de pessoas qualificadas, que você vai perder esse cara em algum momento. Então, é uma construção de fatores, porque cada cliente que você perde, que cancela com você, ele é um cara que provavelmente vai ser um detrator. O que o detrator está fazendo? Ele está falando mal de você para outras pessoas. E aí você cria um ciclo vicioso de gastar dinheiro para trazer cliente e esse cara te queimar no mercado, enquanto você pode ter mais embaixadores te indicando mais gente. Eu lembro que o meu avô falava para mim, né? Eu nasci em vendas também, mas meu avô falava assim, cada pessoa que vier aqui ficar insatisfeita, ela vai falar mal da sua empresa para 25 pessoas. É isso mesmo. Eu não sei se é 25, mas é isso aí. E cada pessoa que vier aqui ficar muito feliz, ela vai falar no máximo para 5. É isso aí. Aí ele falava assim, no Brasil temos a cultura de ficar preso ao negativo. E eu, de fato, não sei o número também exato, 25 ou 5, mas é isso. Eu estava vindo de São Paulo hoje e estava olhando lá a galera, obrigado e tal, no e-commerce que a gente tem aí. E atendimento. A gente ele posicionou no atendimento, não no preço.
E é bem legal. Me conta essa história, cara, de melhor head de vendas B2B. Cara, isso foi um negócio interessante, né? Pô, no Brasil deve ter facilmente mais de 100 mil gerentes de vendas. Sim. E em 2000, acho que isso aí foi em 2018, eu ganhei o prêmio de melhor head de vendas B2B do Brasil. Era um evento que era o Vendas B2B Summit. E foi um negócio interessante, né? Porque olha como o posicionamento de imagem, a visibilidade que você tem, te atrai muitas coisas positivas, né? Foi um prêmio que eu fui convidado para participar desse evento. Fui no evento, sabia que estava rolando esse prêmio, mas ninguém me avisou que eu tinha ganhado o prêmio. Aí, fui vender, né? Vendedor. Fui vender no dia seguinte e falei, pô, cara, você foi embora mais cedo, você tinha ganhado o prêmio. Como assim que prêmio? Nem sabia que eu estava concorrendo. Não estava rolando uma competição. A gente fez uma pesquisa, uma base lá de mais de 100 mil vendedores e todo mundo tinha que podia votar ou indicar com quem já tinha trabalhado e quem tinha sido o seu melhor head, gestor de vendas. Então foi uma pesquisa que esse evento fez. Foi espontâneo, então não é aquelas pesquisas, quem é o melhor CEO do Brasil? E aí mandou 4 nomes e você tem que votar um dos 3. Né? Normalmente um dos 3 é patrocinador. Então eles fizeram essa pesquisa e foi muito legal de ver, acho que corrobora um pouco com a minha tese de vida sobre gestão de vendas, que é um gerente de vendas só bate meta se todos os seus vendedores baterem meta. O dia que eu aprendi isso na minha vida como líder de vendas, minha vida mudou. Eu sei, acho que pro melhor ou pro pior vendedor. Eu falei, cara, é o seguinte, você tem uma meta. O meu trabalho aqui é fazer você bater a meta. Porque se eu tenho uma equipe de 3, de 4, de 5, de 240, se cada um dos 240 bater a meta, eu bati a minha. Se 239 bater e um não, provavelmente eu não vou bater. Então o meu trabalho aqui é dar condições para cada uma das pessoas baterem essa meta. Para mim foi super legal, foi um baita prêmio. Isso também, obviamente, me abriu muita porta. Muita gente começou a me convidar daí para podcasts, né? E aí é uma coisa que puxa a outra. Então, inclusive quando você me convidou, vem aqui, estamos começando o podcast. Cara, vamos? Eu falei, vamos lá. A gente se encontrou na rua, né? Na frente do G4. Tô gravando podcast. Cara, vamos, o dia que eu estiver lá em Bragança a gente marca. E falou, hora que eu dei lá, agora é hora da gente marcar. Porque, cara, assim, você tem que se posicionar. Você tem que mostrar o que você está fazendo, você tem que ter visibilidade. Não adianta você querer crescer como profissional ou como empresa se você não está contando. Quem não é visto não é lembrado. Então, assim, quando a gente está falando de marketing, de comunicação, você tem que se posicionar o máximo possível na sua rede social, no mundo físico, numa assessoria de imprensa, num grupo de WhatsApp, dentro da sua família, dentro dos seus amigos. Você tem que criar sua estratégia de comunicação 360 graus para que a sua mensagem do seu posicionamento seja levada adiante e isso vai te trazer clientes. Eu falo muito sobre networking, né? E eu falo que networking é um cofrinho que você colocou uma moedinha lá todos os dias. Tá, mas será que eu investi o meu tempo aqui? Eu estava numa cidade perto, vim até aqui, vim aqui fazer esse podcast. Qual que é o retorno que isso me dá? Não sei. Eu não sei quem está assistindo. Eu sei que eu estou vindo aqui contando a minha história, contando o que eu faço. Cara, uma hora isso vai dar um retorno. E se a gente tem esse mindset positivo de fazer negócio, de ajudar os outros, essa roda gira e traz coisas muito positivas pra gente. É isso aí, cara. Eu fiquei muito feliz de estar aqui com você hoje, né? E me conta agora, baseado nisso aí, eu acho que eu já até sei para onde você vai, mas como será ou como é o vendedor ideal para você? O que o vendedor ideal tem que ter? Porque agora falar um pouquinho de o que a pessoa pode ter como vendedor ideal. Cara, acho que a primeira coisa, né, sempre que mensagem, que dica que eu daria para quem está preocupado com vendas. Acho que a primeira coisa que, como um líder de vendas, de uma operação de vendas, você precisa entender o que você precisa no vendedor. Então, assim, qual é o vendedor ideal? O vendedor ideal não existe. O que existe é a pessoa ideal para vender para o seu público-alvo. Então, se você é um gerente de vendas, um dono de empresa, um empresário, e você quer vender mais, você precisa entender quem é o seu cliente. O meu cliente gosta de que tipo de vendedor? Ele gosta de um vendedor organizado, rápido, objetivo e que me dá uma resposta. Não. Ele gosta de um vendedor que é bom de relacionamento.
Tem negócios que é melhor um vendedor homem. Tem melhor que um negócio é uma vendedora mulher. Tem negócios que você precisa de um vendedor de mais idade. Tem negócios que você precisa de um vendedor jovem. E aqui eu não estou falando de preferência, não estou falando aqui de preconceito. Estou falando de você entender quem é o seu público-alvo, com quem o seu cliente vai se relacionar melhor e vai converter. Agora, dado isso que você entendeu qual o perfil de vendedor, tem que ver quais habilidades que ele tem que ter. Depende muito de qual é o seu negócio. Então, por exemplo, vai ter negócio que você precisa de um vendedor que entenda muito tecnicamente de um certo produto. Ele vai ter que ir lá explicar exatamente como funciona. Vamos pegar o exemplo clínica odontológica. Quem que vende numa clínica odontológica? É o dentista. Você chega lá, um SDS capturado via marca, você cai lá, faz um agendamento, vai fazer uma avaliação. Aquilo ali é o momento da venda. Olha, você está aqui, você precisa de um clareamento, você precisa de um aparelho. Aquele é o momento da venda, uma venda técnica. Não dá para você botar a gente lá para... Pô, somos um vendedor bom pra caramba, vou lá vender tratamento odontológico. A gente até consegue vender, eu acho, mas o dentista, dentro daquele momento, ele precisa ter habilidades de vendas. Você vai colocar em outros momentos, pô, eu estou num call center aqui que eu só preciso... Né? Cara, é um vendedor mais organizado, uma comunicação simples. Né? Em muitos casos, eu vou ter que ter um vendedor mais bom de conta. Né? Então, estou lá vendendo uma obra ou algum tipo que precisa fazer muita conta, eu preciso desse tipo de vendedor. Agora, depois que você contrata essa pessoa, eu gosto de falar uma frase que é meio chocante, que é, sempre que eu contrato alguém, eu falo essa frase. Eu não confio em você. Que legal. Aí o cara fala assim, eu não confio em você, vendedor que eu acabei de contratar. Porque você não conhece meu produto, você não conhece meu cliente, você não conhece meu processo, você não me conhece como líder, você não conhece a cultura da minha organização ainda. Mas o meu papel como líder é fazer com que eu mesmo confie em você. E para isso eu vou ter um processo de treinamento, você vai ter uma rampagem para entender quais são os principais marcos, para que você entenda totalmente o meu processo e eu vou estar do seu lado fazendo isso. Até o momento que eu falar, amigão, agora eu confio em você. Você passou por toda essa jornada que eu tenho isso desenhado. Agora você sabe fazer o seu trabalho. Você sabe o que falar para o cliente, como convencer, como contornar objeções, como posicionar preço, o que você precisa fazer todos os dias, com qual frequência. Agora você está pronto. Agora eu confio em você para fazer o seu trabalho e quando você precisar de mim, você sabe o que eu estou aqui para resolver para você. Porque o que acontece muito? O vendedor que usa o gestor de cavalo. O vendedor nunca vi vendedor montado em cima de gerente. Quer dizer, nunca vi não, é o que eu mais vejo. Né? Tá totalmente errado. O gerente fica resolvendo todos os probleminhas lá do vendedor ou fica ali monitorando tudo que ele está fazendo. Não, você tem que contratar um vendedor, você tem que investir no treinamento dessa pessoa e você tem que cobrar resultado. É isso. Pessoal, quando eu era gerente de vendas, cara, eu sempre bati meta. Sempre bate meta. Então, quando você fala de invicto, eu lembro que quando eu fiquei no LinkedIn, eu trabalhei lá por 4 anos. Faltou um trimestre para dar 4 anos. Então, foram 3, 6, 9, foram 11 trimestres. É isso, né? 4, 8, 12, 15. Foram 15 trimestres que eu tive no LinkedIn. De 15, eu bati a meta em 14. Caramba. Né? Pô, o trimestre que eu não bati meta, quase que eu pulei lá de cima do prédio, né? Eu sempre bato meta. Mas o que você faz para bater meta? Cara, minha fórmula está muito simples aqui. Eu invisto muito tempo em recrutamento, faço uma porrada de entrevista, faço simulação para ver se é um bom candidato, checo referência. A hora que o cara entra aqui, dou um acompanhamento, não saio do lado da pessoa até ela entender exatamente como é que faz. E depois é execução. A meta era garantida. Quanto tempo é esse onboard deles lá? Onboard, né? Que você pode chamar assim. A gente falou do onboarding, da rampagem, do treinamento inicial, pode ser o nome que for. Isso depende muito de negócio para negócio. Lá na LinkedIn, quanto tempo você gastava? O nosso período de onboarding era de mais de 3 meses. 3 meses. Então, assim, o primeiro mês, cara, é só entrar, fazer e-learning. A gente mandava o cara para os Estados Unidos para fazer treinamento. Sim. Né? Então, a pessoa entrava, ficava uma semana, na média, fazendo todos os treinamentos online que a gente tinha de preparação. Aí a pessoa ia para os Estados Unidos, ficava uma semana lá, treinamento de cultura, treinamento de produto, treinamento conhecendo mais sobre a empresa.
Já foi meio mês. Aí o pessoal voltava, recebia a carteira de clientes. Ia estudar toda a carteira de clientes, ia montar o plano de atuação. Aí depois a gente começava a prospectar. Vai fazer shadowing, né? Ficar sombra de outros vendedores para ver como é que eles prospectam, como que eles mandam mensagem. Vai conversar com outros vendedores que são os que têm a melhor performance. Aí começa a ligar, marcar reunião. Aí começa a fazer reunião. Vamos fazer reunião junto, vamos ver como é que foi sua reunião. Se foi virtual, vamos ver sua reunião gravada. Meu papel como gerente é fazer sessões de coaching. Como é que foi sua abordagem, como você posicionou o produto, como você entendeu a dor do cliente, como você apresentou uma solução. Depois, follow-up. Vamos até uma negociação, fechou os primeiros clientes, como que a gente passa o bastão desse cara para nossa gestão de carteira. Então, é um processo completo, legal. E a meta desse cara vai aumentando gradativamente. No começo não tem meta, depois tem um pouquinho, essa meta vai subindo, porque não adianta, porque eu vejo muito, o cara entrou, no mês que vem tem que vender tanto, porque senão não se paga. Cara, se você é dono da empresa, você é empresário, você é o gerente de vendas, não adianta você transferir a responsabilidade para o vendedor. A responsabilidade é sua. Você é o dono da empresa. Você é o gestor. Você é o líder. Você tem que entender o que esse vendedor precisa executar para chegar ao resultado. E aí tem dois conceitos que eu gosto bastante. O primeiro conceito é, você tem que falar de métricas de execução. Quem cobra resultado de vendedor está focando no lugar errado. De vendedor, você tem que cobrar execução. Quantos clientes você está falando por dia? Quantos atendimentos você está fazendo? Quantas propostas você está enviando? Quantos follow-ups você está fazendo? É isso que vai chegar no resultado final. Eu brinco que existe dois lados aqui, um funil de vendas. Volume e taxa de conversão. Volume você tem o controle. Quanto que eu vou executar de cada uma das atividades? Do outro lado tem a conversão. Ninguém nunca é, hoje, pior do que era ontem. Todo mundo é melhor. Todo mundo aprendeu mais. E quando você aprende, você faz melhor. Então, a diferença entre fazer melhor ou pior está totalmente relacionada com quanto você executa. Todo dia você está aprendendo. E a segunda coisa é o seguinte. O melhor vendedor é aquele que gosta de colar na prova. Já ouviu essa? Já. Sabe por quê? Porque, cara, vendedor bom, você tem que copiar dos melhores. Tem um outro... Quando alguém ia lá e vendia uma conta maior que a minha, cara, como esse cara fechou esse contrato nesse valor? Eu vou lá e entender o que esse cara... Vou lá conversar com ele. Deixa eu te pagar um café aqui para contar o que... Pra você me contar o que você está fazendo. E vai lá e se aprende. A gente tem um negócio de querer fazer tudo sozinho. A gente é ensinado que você tem que estudar sozinho, você tem que fazer prova sozinho, você não pode fazer prova com consulta. Se você colar na prova, você tira 0. Aí você chega no mundo real, você tem que trocar, você tem que compartilhar. A essência da minha empresa hoje, da Pipe Lovers, é a troca de conhecimento. Você entra num grupo que tem 100, 200 pessoas que têm problemas igual você, e você vai entrar lá, jogar seus problemas, as pessoas vão te ajudar a resolver. E outras vão contar casos que elas são de forma que você nem imaginava. Enquanto tem gente que fica lá tentando sozinho resolver o problema. Sozinho a gente não vai a lugar nenhum. Junto a gente vai muito mais longe. E é bem legal isso que você está falando. Em 2011 eu fiz um curso de PNL, Programação Neurolinguística. E lá em PNL a gente fala assim, se alguém consegue fazer um conceito deles é, se alguém consegue fazer uma atividade, se você for lá e fizer todos os passos, os mesmos processos que essa pessoa fez, você também vai conseguir fazer alcançar o mesmo resultado. Eles dizem que não existe certo e errado, existe resultado. E o vendedor é isso, né? Colar na prova é isso, né? É copiar mais ou menos o que o outro está fazendo e ele tem o resultado. Troca de know-how, troca de experiência. E aí eu cheguei onde eu queria. Pipe Lovers, cara, que ideia brilhante. Parabéns, primeiramente. Obrigado, Me conta um pouquinho mais, vamos falar um pouco de Pipe Lovers agora. Você já me deu aqui o que é o melhor vendedor, como ele deve se desenvolver. E fala como é que você tem feito isso para ajudar centenas, ou em breve milhares de pessoas a se desenvolverem mais em vendas. Aí, e gestão agora também, estou sabendo que você está trazendo a comunidade. Cara, como é que foi toda essa história, né? Quando eu resolvi empreender, quando eu saí da Acreditas, foi em maio do ano passado, comecei a pensar o que eu sabia fazer bem. Né? Eu já era mentor lá no G4 Educação, muita gente me procurava, Pago, vamos bater, todo mundo chamava para tomar um café, né? Vem tomar um café, vem me visitar. Tinha rolado um puta tempo de pandemia, né? Não via muito tempo que eu não via muita gente, e saí tomando café para cima e para baixo.
Pô, vem dar um treinamento de vendas aqui, vem ser um mentor. Muita gente me convidou para conselho de startup, de empresa e tal. E aí eu falei, legal, pô, bacana esse papo aqui, mas preciso começar a pensar o que eu vou fazer como negócio. E eu falei, tipo, uma ideia. Vou virar digital influencer. Pô, maravilhoso isso, né? Posto conteúdo lá, posto a foto, né? Então quem me seguir no LinkedIn aí, aproveitando, quem não me segue no LinkedIn, no Instagram já me segue. Eu tenho a minha característica de conteúdo no LinkedIn sempre que eu encontro com um executivo, eu vou lá, a gente tira uma selfie e eu conto qual foi o meu aprendizado junto com esse executivo. Inclusive, depois nós vamos tirar uma para eu publicar lá. Tamo junto. E aí, cara, o que eu comecei a perceber? Eu falei, cara, essa vida de digital influencer, na verdade, não é tão simples assim. Não é só você ficar postando conteúdo, você vai ter milhares de seguidores, e aí você fica vivendo de public post. Não é tão fácil assim, né? Até porque você depende dos algoritmos das redes sociais. E aí eu comecei a entender que, na verdade, quando você é um influenciador digital, eu tenho lá quase 20 mil seguidores no LinkedIn, você, na verdade, tem uma comunidade. Uma comunidade de pessoas que te seguem de uma forma meio que informal, né? Você tem uma comunidade, alguns estão mais próximos do centro dessa comunidade, você conhece fisicamente, você troca. Alguns estão de longe te observando, né? E quanto mais seguidores você tem, mais essa informação chega. E aí eu comecei a perceber, né? Uma das ações que eu fiz junto com essa minha comunidade, que eu nem sabia que era comunidade ainda, eu resolvi fazer uma maratona de mentorias abertas com profissionais de vendas B2B. Coloquei um link lá, a pessoa podia agendar na minha agenda, uma mentoria de 15 minutos, e eu fiz isso para 100 pessoas gratuitamente. A galera falou que eu era louco. Cara, fiquei uma semana entregando isso. Por coincidência, uma semana que minha mulher estava viajando, ela falou, cara, você está sobrevivendo aí? Assim, acabava, eu deitava no sofá, parecia aquelas tartarugas morrendo, né? E foi muito legal, porque que eu percebi? Que a maioria dos profissionais de vendas B2B, eles estão implodindo. Sim. O que isso significa? A pessoa ela é pressionada pelo líder dela, seja o dono da empresa, o diretor, o gerente, a fazer mais. Ela é pressionada por pessoas que estão abaixo dela. Então, se eu sou um líder, um coordenador, um gerente, meu time está me pressionando, ou minha família está me pressionando para vender mais, para produzir mais, para levar dinheiro para casa. Os meus pares estão me pressionando. Então, se eu tenho pessoas que estão performando melhor, pô, eu me sinto pressionado. Eu tenho as outras áreas, a área do marketing, a área da operação, também de alguma forma, né? Tá todo mundo se pressionando e você tem a sua autopressão de querer fazer mais. Você tá vendo na internet um monte de gente bem sucedida. O que eu tô fazendo? Eu preciso fazer alguma coisa, mas eu não sei bem o que eu faço. Cara, essa galera tá quase explodindo. Por isso que tanta gente tem no burnout, né? E essa galera começou o mercado de curso começou a explodir. Vou comprar um curso que vai resolver meu problema. Cara, curso não resolve o problema de ninguém. O curso pode te ajudar na sua jornada. Se você quer aprender sobre vendas, você tem que aprender todos os dias. Só que eu trabalhei em grandes empresas. Trabalhei na TOTO, trabalhei no LinkedIn, eu trabalhei na Acreditas. Meu networking é gigantesco. Sim. Gigantesco. Então eu tenho com quem trocar. Quando eu tenho um problema, né? Inclusive amanhã tem uma aula. A pessoa que ia lá dar aula teve um problema, não vai poder participar. Cara, eu tenho 25 outras pessoas que vão poder suprir esse inconveniente de última hora, porque eu tenho esse network, porque eu construí isso ao longo de 15 anos. Mas a grande maioria dos brasileiros que trabalham em vendas estão em empresas pequenas ou médias. Não estão nos grandes centros. Eu brinco que eu estou lá na bolha. Eu moro na bolha da Faria Lima, lá em 10 minutos a pé eu estou na Faria Lima. E a grande maioria das pessoas está em cidades menores, está em empresas menores. Não teve a oportunidade de trabalhar com os líderes que eu trabalhei, com os pares que eu trabalhei. E aí, como que essas pessoas vão aprender? Essas pessoas podem aprender em comunidade. Então, eu tenho que juntar essas pessoas. Então, a ideia surgiu de tudo isso. Então, mas não foi tão simples. Eu fiz essa primeira 100 mentorias, coloquei todo mundo num grupo de WhatsApp, falei, agora eu vou ficar rico com essa galera. Cara, não deu certo. Era um público totalmente diferente, não tinha muito foco, não estava funcionando. Mas tinha um público que era o pessoal de pré-vendas, o pessoal de prospecção. Aí eu resolvi fazer, pessoal, agora eu vou fazer mentorias focadas para o pessoal de prospecção. Peguei 100 pessoas, fiz alguns grupos de mentoria coletiva, teve os aprendizados dessas mentorias, e aí eu fiz uma aula que foi o aprendizado de 100 mentorias para SDRs, né, para os pré-vendedores. Falei, pessoal, essa é a primeira aula do nosso grupo, e quem quiser, toda semana a gente vai ter uma aula trazendo alguém de mercado para compartilhar esse conhecimento. Bom,
E aí o resto é história, né? A gente começou com essa rotina, começamos com 30 membros, o pessoal gostou, começou a convidar mais gente, eram primeiro pré-vendedores, os gerentes desse pessoal falaram, não vai ter um grupo para líderes de vendas, aí surgiu o grupo para líderes de vendas, depois tinha um pessoal que trabalhava com parcerias, pô, não dá para fazer um grupo para parcerias, e aí finalmente a gente lançou agora o grupo para vendedores, então tem o grupo para vendedores e a gente ainda vai lançar um grupo para pessoal de marketing, B2B, um grupo para planejamento comercial e um grupo para como é que chama? Sales Enablement, que é áreas de treinamento. Então, tudo isso a gente falou, cara, agora se você tem uma operação de vendas B2B dentro da sua empresa, a gente tem conhecimento para poder ajudar todo mundo. E aí a cereja do bolo de tudo isso, eu falei, cara, tenho tanto conhecimento aqui dentro, como é que eu faço para distribuir esse conteúdo de uma forma para quem ainda não está na comunidade? Então, o que a gente fez? Eu tenho tanto conteúdo que a gente começou a fatiar ele, então eu tenho pequenos cortes, a gente criou uma newsletter. Sim. Todo dia eu mando uma newsletter que tem 3 pequenos conteúdos para ir nutrindo as pessoas também sobre esse tema. Então, o que eu acredito, como qualquer coisa na vida, que não tem bala de prata. Aprendizado é todo dia, é execução. Quanto mais você executa, mais você aprende. Quanto mais você conversa com os outros, mais você aprende. Então, esse é o caminho, não tem resposta. E você tem que começar. Eu tenho muito cliente que eu sou conselheiro, que eu dou mentoria recorrente. A pessoa fala, tá, mas o que eu preciso fazer se der certo para daqui a 5 meses? Como que eu me estruturo? Eu falo, cara, começa. Pega uma basezinha de leads, de prospects, monta um discurso, liga para esse pessoal, vê o que deu certo. Foca no que deu certo, repete, amanhã você faz de novo e assim vai sucessivamente. E cada dia você vai aprender mais. Aí você vai ter um gargalo que está faltando braço. Aí você precisa de sistema, aí você precisa de mais gente, aí você precisa de mais produto, e aí você vai evoluindo em cima disso. Então, é uma evolução constante. Evoluir na vida, evoluir na carreira, é evoluir todos os dias. Legal. E falando carreira, vida, eu lembro lá quando eu te conheci na mentoria que a gente estava fazendo junto, eu até brinco, eu lembro disso até hoje, né? Eu estava na mesa, vários tipos de empresários, e tinha um cara lá que era CEO de uma fintech da vida, essas que compra crédito, antecipa crédito para o mercado. E aí, quando ele acabou de falar, né, eu lembro que você perguntou, mas você vende quanto mesmo? Ele falou assim, 500 mil por mês. Olhei assim, falou, sua vez agora. Eu falei, não, deixa ele falar, vende 500 mil, quero aprender com ele também. Ele vendia 500 bilhão, né? Hã? Ele vendia 500 bilhão. 500 bilhão, né? É 500 bilhão, é isso. Não é 500 milhão, não é 500 bilhão, é isso mesmo. 500 milhões, cara. Você é louco, né? Eu falei, cara, como é que faz pra vender isso aí? Mandar um currículo, esse valor pra fechar a empresa. E era engraçado a história desse cara, né? O cara tinha começado como motorista da empresa e virou o CEO de uma empresa que fatura 500 milhões de conselheiro. Eu tenho reais. o contato dele, depois eu vou lembrar o nome dele. Acho que é Fagundes, alguma coisa assim. Enfim, qual que é a sua previsão para 2023, cara? Esse ano aí tá todo mundo falando aí que a eleição chegou de novo no poder, o Luiz Inácio Lula da Silva, né? Eu não gosto de falar muito de política, mas infelizmente ela afeta o mercado. Você que trabalha nas grandes empresas, você que está aí nesse, como você disse, a 10 minutos do núcleo, da bolha, né? Querendo ou não, São Paulo ainda é o nosso maior termômetro, né? É o maior PIB do país. Então, assim, não adianta, tem que ser realista, né? Eu brinquei, era fácil resolver, né? Divide o país, né? Põe São Paulo, mas isso é uma realidade, não é? Como é que você enxerga 2023, cara, agora? Cara, acho que a realidade é o seguinte, a gente viveu... A economia foi muito acelerada nos últimos anos por muito investimento de venture capital, né? Ou seja, capital de risco. Muitas empresas estavam vivendo numa realidade que não era a real. Qual que é a realidade de uma empresa? Você presta um bom produto ou serviço que tem rentabilidade para você remunerar o seu acionista. Esse é o negócio de qualquer empresa. Assim, né? Ou seja, o empresário toma um risco, mas ele presta um serviço que tem um retorno. E assim funciona. A gente viveu um boom de muitas empresas, e aí tem várias delas, podemos falar de WeWork, podemos falar de Uber, podemos falar de, enfim, infinitas empresas que viveram um momento onde o investidor colocava dinheiro, mas era uma conta que não fechava no final. Isso impactou muito o mercado. Né? Impactou porque, ou seja, você tinha estruturas que estavam infladas, que estavam prestando serviços que não faziam sentido nenhum. Então, o que está acontecendo agora? Está tendo uma
volta às origens. E o mercado é cíclico, né? Tudo vai e volta. A gente está voltando agora para uma realidade onde as empresas vão enxugar seus custos, elas vão tirar do foco projetos de inovação, elas vão focar no que é o core, que é assim, qual que é a minha, quais são as minhas, o que é o negócio principal da minha empresa, o que eu sei fazer, o que dá valor, e muitas empresas que focarem no seu core vão conseguir ganhar mais mercado para se sobrepor aos seus concorrentes que vão quebrar. Vai ter muita gente que vai perder emprego? Vai ter muita gente que vai perder emprego por vários motivos. Porque está em mercados que vão ter que vão enxugar Essa retração. né, dessa retração, e porque tem mercados que estão se transformando. Eu falo muito sobre o futuro do vendedor. Né? A gente, todos nós, cada vez nós vamos pensar, para quantas pessoas aqui que estão assistindo foram no shopping comprar presente de Natal no final do ano? Eu não fui. Eu nem me lembro de uma vez que eu fui no shopping. Eu também não. Todo mundo só compra agora no e-commerce, pelo celular. Agora, quando a gente fala de vendas B2B, por que o cliente corporativo também não vai querer ter um comportamento digital? Você quer falar com o vendedor ou você quer comprar direto? Você quer comprar direto. Vai ter uma mudança no comportamento, da necessidade de um vendedor. Então, todas as funções vão ser impactadas pela tecnologia. Algumas vão ser substituídas, mas na verdade o que vai mudar é como você usa a tecnologia para fazer melhor o seu trabalho. Como você usa as redes sociais para fazer melhor o seu trabalho. Como você usa novos tipos de hardware e software para fazer melhor o seu trabalho, para performar melhor a sua empresa. Ninguém quer acabar com os empregos. A gente quer produzir mais e evoluir. Então, se a gente não tiver pessoas que estão pensando em como elas usam a tecnologia para produzir mais, essas pessoas vão ficar desempregadas e não tem lugar nas empresas de vocês que estão assistindo. Então, minha previsão para 2023 é as pessoas vão focar no que tem que ser feito, vão focar no básico, bem feito, com foco em muito mais produtividade e fazer investimentos em coisas que dão retorno. Elas vão investir muito menos em coisas aleatórias, testes, inovações desnecessárias. Elas vão focar em atrair bons clientes que dão retorno, que continuam com você e garantir que os seus negócios sejam cada vez mais rentáveis. Ou seja, vai voltar naquele velho feijão com arroz, né? Vai voltar no feijão com arroz bem saboroso. Saboroso. Com o temperinho da vovó, que aquele lá não tinha erro. Cara, o mercado deu uma inflada, né? Eu brinco muito, assim, que eu vi coisas acontecendo. Falei, meu Deus, eu já dizia minha avó, né? Porque eu não ia ver tanta coisa no mundo acontecer. Eu falei, avó, já vi mais do que a senhora previu aí. Cara, eu queria fazer uma última pergunta que ficou, assim, uma dúvida para mim. O processo. Qual o processo que você acredita de vendas B2B? Existe um processo, existe uma dica que você possa falar, não, isso aqui não pode faltar. Se uma empresa B2B quer ter um processo de venda infalível, um processo de venda, ela tem que correr pelo menos por isso aqui. Depois ela pode especializar dentro do nicho dela, dentro do mercado. Mas se isso aqui tiver, porque toda a nossa conversa foi falada em estudar todo dia, né? Estudar continuamente, se desenvolver. Você falou muito do sistema de processo, desde do cara quando ele recruta até ele começar a operar. Então, existe um processo de vendas. E muitas empresas que estão nos assistindo agora, eu pelo menos conheço um monte que eu atendo como cliente, eles não têm esse processo bem estabelecido, sabe? O processo é assim, o processo é esse, amanhã está fazendo tudo diferente. Uhum. Né? E tem muitos investidores do meio fitness que estão chegando e comprando franquias. E essas franquias, elas também não estão sabendo entregar esses processos. Uhum. E o que você daria de dica, então, assim, o processo não pode faltar? Cara, assim, a primeira coisa de qualquer negócio, seja B2B ou B2C, você tem que ouvir o seu cliente e montar o seu processo de acordo com a jornada de compra do seu cliente. Às vezes a gente desenha um processo de vendas e a gente tem que desenhar o processo de compra do seu cliente e como que você empurra o seu cliente no processo de compra dele. Né? Quando eu falo de B2B, e você está lançando um novo produto, está lançando uma nova oferta, eu já tive a felicidade de fazer isso algumas vezes, e cada vez que você lança um produto novo, você consegue fazer isso mais rápido, você tem que ver os primeiros clientes que compram de você e perguntar para eles, por que você comprou? Cara, você fica abismado com as respostas que você tem. O cliente está te dizendo por que ele comprou. E o porquê ele comprou é o que você tem que repetir mais vezes.
Então, o processo principal, ou qualquer processo de vendas, que na verdade é o espelhamento da jornada de compras, ele passa pelos seus primeiros clientes. Por que eles compraram? Quem eram esses clientes? Como você encontrou esses primeiros clientes? Eles foram indicação? Como que você fomentou? Então, o começo desse processo de venda é geração de demanda. O processo de venda, entendi o meu cliente, como eu gero demanda. Você está todo o tempo gerando demanda, gerando demanda, gerando demanda, gerando demanda. Por quê? Cada vez mais você vai ter mais clientes entrando. E você vai perguntar para eles por que eles compraram. Isso você vai documentar dentro do seu RM. Motivo de sucesso. Por que esse cliente converteu? E você vai repetir esse processo. Entre a oportunidade gerada e a conversão desse cliente lá embaixo vai variar de cada negócio. Tem negócio que você vai fazer demonstração, tem negócio que você vai dar um free trial, tem negócio que você vai demorar 2 anos para vender, mas quanto mais clientes você tiver no topo, correto, o seu perfil correto, mais você vai vender. Então, essa é a grande briga das grandes áreas de vendas, é que todo líder de vendas reclama do marketing, né? Por que todo líder de vendas reclama do marketing? Porque ele sabe que a geração de demanda é fundamental para o sucesso. Eu brinco que põe porquinho em cima, sai linguiça embaixo. Quanto mais porquinho, mais linguiça. Se não tem porquinho, não tem linguiça. Então você pode ter um processo de vendas mais maravilhoso, melhores vendedores do mundo. Se você não tiver geração de leads, não cai resultado baixo. Então o seu trabalho, todo vendedor, todo gerente de vendas tem que ser um pouco marqueteiro. Usar suas redes sociais, usar seu WhatsApp, usar seu boca a boca. Você tem sempre propagando as mensagens, né? Vira e mexe aqui, o que é Pipe Lovers? Cara, já tem a mensagem pronta. Caramba, você já tem isso pronto? Cara, óbvio que eu tenho isso pronto. Óbvio. Se alguém me perguntar, tá aqui a resposta. E falou, quando você vai me indica aqui para alguém, já manda essa mensagem para a pessoa. Você tem que estar sempre pronto. Todo vendedor, todo líder de vendas tem que ser um pouco marqueteiro. Sim, eu sou dessa escola, né? Eu nasci, meu avô falava para mim acho que eu tinha 7, 8 anos, e meu avô tinha uma mercearia com meu pai. Não, mentira, tinha um pouco mais, tinha 10 anos já. Meu pai, já era velho, né? Era um pouco mais. Eu falava assim, mas como é que faz para vender? Você compra o ovo e tal? Eu fui fazer conta, eu sempre estudei muito adiantado, acho que com 10 anos eu já estava na 5ª série. Caramba! Eu terminei a 8ª série com 12 anos e meio e indo para 13. Porque minha mãe me colocou no Jardim 1, na escola e tal. E aí quando a diretora viu, ela falou, coloca ele na escola lá e ele vai para a 1ª série. Eu não fiz pré. Então eu saí do Jardim 2 pro pré e eu faço aniversário dia 2 de julho. Geralmente tinha que ter 7 anos para entrar na escola. Eu entrei com 5 anos e meio na 1ª série. Caramba! Foi muito louco. Adiantaram. Falaram que eu era... E normalmente é difícil isso, né? Porque às vezes a criança que entra mais nova, ela tem mais dificuldade de aprender, né? Não, mas a minha mãe me conta, eu já lia, já com 4 anos eu comecei a ler os nomes na escolinha primária. Então a diretora me empurrou, né? Eu usei isso aí a meu favor, cara. Só que eu sempre fui o cara mais novo da turma. Sofri bullying, hoje em dia chamam de bullying e tal. Hoje eles chamam de nerd. Na época você tava ganhando casca pra sobreviver. Casca pra sobreviver. Tá aí a máscara do Invicto, é isso. É isso aí. E uma coisa que ele me falava, qualquer pessoa compra uma quinquilharia, desde que você saiba fazer uma boa oferta. Hoje eu vim entender que desde que eu saiba qual é a dor dela. Eu vendo aquela quinquilharia, se eu souber falar, não, isso aqui vai servir para isso, né? E nesse bate-papo eu vi bastante isso. E agora você acabou de dar essa última dica do processo, né? Então, vamos resumir. O diagnóstico bem feito funciona. Só que esse diagnóstico começa pelo marketing e não pelo comercial. Exatamente. Nós aqui acreditamos, eu sou da escola do Sérgio Zima. Marketing só é marketing quando vende pelo melhor preço, quando vende para mais pessoas possíveis. Né? O Sérgio Zima, Coca-Cola, foi diretor de marketing da Coca-Cola. E eu brinco, né, que ele cresceu numa época, mas também ele errou em outra, quando ele lançou a New Coke, né, com sabor de Pepsi, que loucura, né? E eu venho dessa escola e eu falo isso aqui para os meus clientes de marketing. Falo, gente, marketing só é marketing se vender. Porque esse funil, esse porquinho só chega no topo do funil se ele já estiver querendo comprar. Então, eu falo assim, topo de funil já é uma venda. Agora vamos trabalhar esse cara. Né? Você acredita nisso? É isso mesmo? Cara, assim, quando toda organização, as melhores organizações são as que estão focadas em vender mais. Para vender mais, todo mundo tem que estar alinhado nisso. Finanças tem que estar alinhado nisso, vendas tem que estar alinhado nisso, operações tem que estar alinhado nisso, produto tem que estar alinhado nisso, compras tem que estar alinhado em vender mais. Então, vamos pensar no negócio de uma academia.
Se o pessoal da limpeza não está preocupado em vender mais, não vai vender mais. Ah, pô, quantas vezes tem que limpar o vestiário? Cara, todas as vezes que ele não estiver brilhando. Sim. Porque isso é vendas. Imagina, vai chegar um cliente que está passando lá e vai ver que o vestiário não está limpo, não vai comprar. É o que mais retém aluno dentro de academia é o vestiário organizado. É uma pesquisa já comprovada. Então, assim, eu nem sou especialista em academia, mas assim, olha isso, a gente tá falando, cara, se a mulher da limpeza que limpa o chão do vestiário não tiver uma cabeça de vendas, ela tiver uma cabeça de operação, uma cabeça de reduzir custo, cara, você não vai vender. Então, a empresa como um todo e o marketing tem um papel fundamental disso, porque eu vejo muito marketing falando, não, mas eu gerei tantos leads aqui. Não. Eu gerei tantos leads que compraram tanto. O marketing tem que estar preocupado com quanto vende. Não é vendas que tem que estar xingando o marketing porque não converteu. É vendas que tem que estar preocupado. É marketing que tem que estar preocupado se ele gerou um volume de venda e se vendas está atendendo bem. Os melhores marketing, o marketing que confronta vendas, falando, não, eu trouxe o lead, mas você demorou para ligar para ele. O lead pingou aqui no WhatsApp, você demorou para ligar para esse cara. Eu trouxe um monte de lead para fazer visita na academia, mas vocês não tinham pessoas suficientes para atender esse lead. Né? Então, o trabalho do marketing é olhar além do lead. O trabalho do marketing é olhar na experiência como um todo. Como que essa experiência... E isso começa, né, desde o momento de analisar quem é o cara que compra. O que eu entrego de valor. O que eu tenho para entregar. Quem que precisa disso que eu tenho para entregar, eu consigo comunicar isso. E comunicação tem tudo a ver com marketing. Que legal, cara, é isso. Fechou. Acabou de me dar uma mentoria. O bom é que vai ser multiplicado Vai ser algumas centenas de milhares de pessoas. Obrigado pela aula, obrigado pela mentoria, obrigado por estar aqui. Foi um prazer falar contigo. Acho que foi um papo gostoso. Quer fazer um grande finale aí? Uma coisa que você Cara, assim, acho que para mim é sempre um prazer. Queria te agradecer demais pelo convite. Eu acho que o meu papel, né, minha missão de vida é evangelizar sobre vendas. Né? Então eu gosto muito de fazer esse tipo de papo sobre mentoria. Eu também aprendi um monte de coisa aqui sobre como vender dentro desse mundo fitness. Então é sempre uma troca. Eu brinco que, Paulo, você foi aqui para compartilhar sua experiência. Não, cara, vindo aqui eu já aprendi um monte de coisa. Então eu saí daqui aprendendo mais do que eu vim. E esse é o propósito da Pipe Lovers. Então convido quem trabalhar com vendas e quiser conhecer mais, quiser entrar nesse mundo de vendas, entra lá na Pipe Lovers, segue lá, estuda um pouquinho do conteúdo. Que é isso, cara, não tem milagre, é todos os dias e você tem que se cercar de pessoas que têm mais conhecimento para que você cresça mais. Então, essa é a minha recomendação para todos vocês. É isso aí. Vamos ficar por aqui. Mais uma vez, obrigado, Gustavo. O nosso invicto de hoje, especialista e eleito o melhor head de vendas B2B do país. Obrigado, Paloto. Valeu, cara. Tamo junto. Valeu.